Salve, salve meus companheiros de jornada, a Reginaldo Gazal quem vos fala, espero que todos estejam bem. E nesse vídeo trago as operações que realizamos no dia de hoje, 7/12/2021. Mini índice, operando o gráfico de 5 minutos através do nosso setup, o operacional Gaza. Mais nada, peço gentilmente que compartilhem o conteúdo do nosso canal com quem vocês acreditem que possa tirar proveito. Se inscrevam aí e não deixe de dar o like, pois garanto que vai me ajudar bastante e não cairá a mão de ninguém, beleza? Dizer aqui que o intuito dos nossos vídeos é trazer o resultado das nossas operações, independente de quais os sejam. Trazemos aí os dias de ganho, dias de perdas e dias de 0 a 0. E o intuito do nosso setup é ajudar traders iniciantes como eu a tirar a subjetividade do mercado enquanto vai ganhando tempo de tela, né, e já poder tirar um troquinho do mercado. O nosso setup apresenta resultados muito interessantes, porém, muito mais importante do que eu vir aqui falar que os resultados são interessantes, é que vocês possam tirar as próprias conclusões de vocês e fazer os testes, né, operando através do nosso setup. Então, para isso, quem tiver interesse é só entrar em contato através do e-mail operacionalgaza@gmail.com, manda lá o nome, o WhatsApp e a cidade onde está localizado, que enviarei por um período teste de 30 dias o nosso setup. Muito importante dizer que day trade não é investimento e sim especulação e de altíssimo risco, tá? Então não aporte todo o seu capital para day trade, né? Diversifique seu rendimento, sua carteira, né? Diversifique seus investimentos, sua carteira de aplicação e aplique aí no day trade apenas 10, 15, no máximo aí 30% do seu capital. Capital recomendado para que se opere o nosso setup é de R$1.000 por contrato, caso você tenha um perfil mais arrojado, e de R$2.000 por contrato, caso seja mais conservador. Nosso setup ele foi desenvolvido para que se opere das 9 da manhã, da abertura do mercado, até o meio-dia, e devemos operar todos os dias, porque não existe setup milagroso e esse também não é. Então, se a gente escolher dias para operar e tiver a baita infelicidade de escolher apenas dias de prejuízo, no longo prazo a conta não irá fechar. Vou deixar no minuto 3 do vídeo de vocês um card com o vídeo onde mostro backtest de maio de 19 a dezembro de 2020 e na sequência aí minuto 3 e 10 deixar um outro card com um vídeo onde eu mostro como funciona o operacional e backtest de janeiro de 2021 até maio de 21. A partir do dia 1º de junho de 21, todos os vídeos diários, né, das nossas operações estão registrados no canal. Bem interessante que se vocês queiram também acessar as nossas playlists mês a mês e os últimos vídeos, geralmente o último vídeo, eu trago as atualizações das estatísticas, o fechamento do mês e automaticamente as atualizações das estatísticas. Por hora, o nosso setup nesse período que temos de amostragem de 31 meses, ele nos apresenta uma rentabilidade média mensal, tá, de 20% sobre o capital. E a probabilidade de fecharmos o mês positivo fica na casa dos 80%, e óbvio que os 20% de diferença é a chance que temos de fechar o mês negativo. Não temos como garantir nada, né? Se você me perguntar hoje se fecharíamos no lucro, vou dizer que não sei, né? Esse mês não temos certeza, só saberemos no último dia do mês. Aqui, logo no primeiro candle do dia de hoje, nos deu um alerta. Fechou verde, compramos a mercado, ordem oco configurado, alvo 500 pontos, stop 200 pontos, entrada se deu no 108,765. Então estou fazendo um estudo onde eu posiciono uma linha como referência a 350 pontos a partir do ponto de entrada. Então, caso o mercado avance 350 pontos a nosso favor, protejo a operação no 0 a 0. Beleza? Então vou avançar aqui, né? Estou colocando a linha para vocês verem aí. Não precisa dessa linha, né? Eu coloco apenas para facilitar a referência.
Então eu coloco essa linha a 350 pontos, ficou no 109 e 115. Caso o mercado nos dê chance, a gente protege a operação acima do ponto de entrada ali. Não tivemos chances de proteger, né? Candle 3 chegou a tocar o nosso stop, não estopou de primeira. Porém, percebam que no decorrer do Candle 3, no desenrolar do Candle 3, ele voltou e nos estopou. Então, como que funciona, né? Iniciamos o nosso setup com a ideia de fazer no máximo 3 operações por dia. Caso as 3 sejam pagadoras, aí sim, como um bônus, arriscamos uma quarta entrada, sendo pagadora, arriscamos uma quinta e assim sucessivamente. Porém, caso uma dessas 3 primeiras entradas seja stop, limitamos a no máximo as 3 entradas, porque dessa forma, se pegarmos um dia muito ruim, limitaremos a nossa perda a 3 stops, que é equivalente a 600 pontos. Beleza? Então, ganhos passados não são garantias de ganhos futuros, porém, seguindo à risca o que pede o operacional, ficaremos alinhados com as estatísticas, bem municiado com as probabilidades. E a regra, uma das mais importantes, se não a mais importante, é a regra que temos de limitar as perdas. Então, sempre que acontecer um stop nas nossas 3 primeiras entradas, limitaremos a no máximo as 3 entradas. Algumas pessoas já perguntaram, e sim, é possível operar todos os sinais, porém, para operar todos os sinais, os R$1.000 mínimo que eu tenho recomendado como garantia, né, como margem, não será suficiente. Aí você precisa fazer um estudo e ver aí qual que seria essa margem para você conseguir operar todos os sinais e ter uma folga aí para, se caso comece o seu período e seu mês com resultados negativos, tenha capacidade para absorver essa pancada e reverter a situação, tá? Desta forma foi a forma como nós estudamos e achamos mais viável, né? Para que se possa começar com um capital bem pequenininho aí com relação ao mercado. Não que R$1.000 não seja dinheiro, porém para o mercado financeiro sabemos que é um valor irrisório. Como eu sempre falo, operar setup não se pode ter viés. Então, estando dentro da regra, estando dentro da estratégia, não podemos titubear. Candle 12 nos deu um alerta, fechou verde, compramos a mercado, ordem oco configurado, alvo 500 pontos e stop 200 pontos. Entrada no 108,835. Da mesma forma, posicionou a linha de referência a 350 pontos acima do ponto de entrada. Caso essa região seja violada, né, proteja a operação acima do ponto de entrada. Então, assim fiz, marquei a região. Caso o mercado nos desse chance, protegeríamos a operação. E disse protegeríamos, porque já era sabido por mim que o Candle 15 voltaria contra aí e nos estoparia da nossa segunda operação. Então, deixar informado que os valores apresentados ali são operações referentes a 3 contratos, tá? Os valores são referentes a 3 contratos que estamos operando aí nesse mês. Basta dividir esse valor aí por 3, que seria o valor do prejuízo para apenas um contrato. Então, por hora, tínhamos 2 entradas e, infelizmente, até o momento, 2 stops. O mercado em nenhuma das vezes deu chance de proteger e estávamos até o momento com prejuízo de 216. Então, aguardamos agora e caso tenha algum sinal, a gente vai realizar a nossa terceira e última operação. E tivemos, né, como eu estou narrando o vídeo, depois do fato ter acontecido, tivemos mais uma entrada. Eu vou adiantar para esse ponto de entrada aí. Aqui adiantei, Candle 18 havia nos dado um alerta, porém no decorrer aí do Candle ele teve uma condição não atendida e voltou a perder a coloração. Porém, perto do seu fechamento, ele voltou a nos dar um alerta, tá? Então, ficamos atentos, precisamos aguardar o fechamento do candle. Antes do candle fechar, não fazemos nada. Nesse caso, candle fechou vermelho, vendemos a mercado, ordem ou configurado, alvo 500 pontos, stop 200 pontos. E a partir daí o procedimento é o mesmo. Vejo o ponto onde se deu a entrada e posiciono uma referência a 350 pontos. Caso o mercado ande a nosso favor esses 350 pontos, né, protegemos a operação. A entrada se deu no 108.400 e a nossa linha de referência vai ficar no 108.50. Então vou adiantar aqui,
Importante informar que trabalhamos com risco-retorno de 2,5 para 1. E esse é um ponto-chave, é um ponto que torna o nosso setup interessante, porque quando acertamos uma operação, né, quando pegamos um take, ele já paga 2 stops e já nos dá um pequeno lucro. Então, sendo assertivo apenas 30% das vezes, já nos garante um pequeno lucro. E é o que torna o nosso setup bem bacana aí para estar operando. O mais importante no mercado, né, principalmente no day trade, é gerenciar bastante o capital, limitar suas perdas, né, e quando ganhar bem mais do que quando perde. Então, como eu já falei, né, sendo repetitivo aqui, o risco-retorno de 2,5 para 1 torna muito bom nossos resultados. Neste momento, parei para mostrar o vídeo aqui que, diferente das duas primeiras entradas, o mercado foi mais generoso e nos deu chance aí de proteger a operação. Então percebam que assim que ele viola a região, né, dos 108,50, ou seja, 350 pontos abaixo do ponto da nossa entrada, nesse caso aí da venda, eu vou lá e protejo a operação, arrastando o nosso stop o mínimo possível abaixo do ponto de entrada, né? Geralmente vai ficar em torno ali de 5 pontos. Então, nesse momento, a certeza que tínhamos é que ficaríamos no dia de hoje, terminaríamos no dia de hoje, né? Por hora, no máximo, com aquele prejuízo que tínhamos de 2 stops que estavam em R$216. Então, protegemos a operação e agora aguardamos. Não tem mais o que fazer. Ou é o nosso 0 a 0 ou é o nosso take. Porém, é muito importante que fiquemos na frente da tela do computador, pois não sei se acontece com todos, mas comigo acontece bastante. Eu opero pela Toro e muitas vezes ele pula o meu stop, né? Então é bom que fiquemos à frente do computador para que, se caso isso aconteça, a gente consiga zerar manualmente a operação e não ter os nossos prejuízos maximizados. Então vou adiantar mais um pouco aí. Acontece algumas vezes dele ficar bem perto, aí, às vezes a um tique, né, 5 pontos de nos pagar e voltar, nos tirando 0 a 0. E não foi o caso dessa vez, né? Hoje ele veio, pagou. E entra aquela mágica que eu falei, o risco-retorno, né? Estávamos 216 negativos e encerraremos o nosso dia com 84 positivo. É um baita lucro? Financeiramente falando, talvez a gente não consiga enxergar dessa forma. Porém, proporcional ao nosso capital e pelo que estávamos no dia, né, de 216 negativo fechar com 84 positivo, é um baita de um resultado. E isso é bem interessante no setup. Foi um acerto para 2 erros e mesmo assim ainda tivemos um lucro. Outra coisa muito importante é manter aí a estratégia, seguir à risca todas as regras, né? Então não devemos, em hipótese alguma, jamais zerar a operação na mão, né, enquanto estiver aberta, a não ser aquele caso que eu falei de pular o stop. Caso contrário, nunca zeraremos a operação na mão, porque se a gente cria esse hábito de zerar as operações na mão, a gente vai começar a deixar pontos no mercado, né, na mesa, e no longo prazo a conta não irá fechar. Então aqui adiantei já para o final do nosso pregão. Digo final porque, como eu já mencionei, nosso setup ele foi desenvolvido para que se trabalhe no máximo até o meio-dia. Então o candle 36 é o último candle que dá algum tipo de sinal. Mas fica aquela recomendação, só opere se puder estar à frente da tela, né, porque pode acontecer de pular stop, ou você perder alguma oportunidade, aí a conta não vai fechar. E evite não operar, tá? Esse setup temos que operar todos os dias, como eu já mencionei, porque se a gente tiver um azar de escolher apenas os dias negativos, a conta não irá fechar. Então hoje, como eu falei, tomamos 2 stops, a última operação foi vencedora, então saímos com saldo positivo em R$84. Lembrando que esse valor é referente a operar com 3 contratos, beleza? Vou ficando por aqui, se Deus quiser amanhã trago mais um dia aí com os nossos resultados. Bons negócios, que Deus abençoe a todos. Abraço.